boa noite, irmãos. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para louvar, para adorar, para agradecer a Deus as bênçãos recebidas. Estamos em tempos difíceis, mas com certeza a igreja ela não fecha. Fecha o templo, mas nós estamos vivos, cultuando ao nosso Deus. Irmãos, estamos estudando o tema 30 dias fazendo missões. E nós estamos já prestes a encerrar a campanha, que vai acontecer no dia 11 de outubro. Nesta quarta-feira, nós vamos estudar O Meu Lugar Será Onde Deus Quiser Me Levar. O estudo está baseado em 2 Crônicas, capítulo 7, de 14 até o verso de número 16. Precisamos, irmãos, continuar orando pela obra missionária em todos os segmentos. Neste mês, missões nacionais. E em novembro, nós vamos lançar a campanha de missões locais. Vamos contribuir para o crescimento da igreja, para a legalização da igreja, para a compra de computador. Vamos estar trabalhando nesse sentido. A proposta da oferta será nessa direção. No próximo domingo, dia 4 de outubro, nós estaremos dando início a uma série de estudos do quarto trimestre de 2020. E vamos estudar, então, Abraão, que tem como título a mensagem, o estudo, melhor dizendo, Quando na Adversidade Confiamos em Deus, baseado em Gênesis, capítulo 22, verso de 1 a 19. Esse dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz, com os meus pecados eu te entristeci. Mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, em sossego sono e paz real. Guardo marinheiro do violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar, ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito teu consolador. Pelos pais e amigos, pela
Deus aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, me buscar e deixar o mau caminho, arrependido, Se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, me buscar e deixar o mau caminho, arrependido, então sararei suas feridas, lhe darei da minha vida, curarei até seu chão. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, me buscar e deixar o mau caminho, arrependido, Então eu sararei suas feridas, lhe darei da minha vida, curarei até seu chão. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. O meu lugar será onde Deus quiser me levar.
Abra sua Bíblia, irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 7, de 14 até o verso de número 16. Vamos acompanhar. Eu estarei lendo na versão Almeida 21 e cada um dos irmãos nas suas respectivas versões. Mas com certeza, meus irmãos, a palavra de Deus é uma só, né? Então diz assim o texto: E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei este templo, para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração sejam perpetuamente fixos nele. Meus irmãos, eu quero, como introdução, falar sobre uma frase de Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte: sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca o seu povo para orar. Sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca o seu povo para orar. Então, irmãos, esta frase tem muito a ver com o estudo desta noite. Tem muito a ver com a realidade que a nossa igreja está vivenciando neste tempo de pandemia. Estamos longe uns dos outros, não estamos reunidos no templo, mas, meus irmãos, nós estamos unidos no amor de Jesus, nós estamos unidos em orações, nós estamos unidos lendo cada dia a palavra de Deus, com as leituras diárias. Cada um dos irmãos tem o seu momento devocional, o seu momento a sós com Deus. Isso, de fato, irmãos, é muito importante e eu incentivo como pastor da igreja para que devemos continuar caminhando nesta oração, nesta direção, melhor dizendo. Então, orando, lendo a Bíblia, estando em comunhão, mantendo contatos com os familiares, mandando uma mensagem, mandando o culto gravado, né? Porque isso vai ser importante para eles. E com isso, meus irmãos, o Evangelho está chegando em alguns lugares. Para os irmãos terem uma ideia, nós temos mandado os vídeos, né? As gravações da nossa igreja para alguns amigos. E eles têm dado oportunidade, têm dado retorno, têm sentido honrado em receber os nossos cultos. Isso, então, para nós é importante. Então, o tempo para orar é este. O tempo para orar é este. Na história da igreja, precisamos orar muito para entendermos a vontade de Deus. Você quer entender a vontade de Deus? Então, coloque os seus joelhos ao chão, busque a presença de Deus, escolha um horário próprio para falar com Deus e com certeza Ele vai dar discernimento sobre a sua vontade em suas vidas, em nossas vidas. Então, a vontade de Deus não é a nossa vontade. Nós precisamos entender isso. A nossa vontade não é a vontade de Deus. Então, nós precisamos orar ao nosso Deus para que venhamos a vencer, meus irmãos, as dificuldades, os empecilhos que estão impedindo a nossa comunhão com Ele. Às vezes queremos lutar, insistimos, mas Deus não aprova. Ou seja, a sua vontade não se realiza em nossas vidas. Então nós precisamos entender, meus irmãos, esta vontade de Deus, este momento de Deus, este mover de Deus nas nossas vidas. Por quê? O meu lugar será onde Deus quiser me levar. No momento, eu estou em plena convicção de que Deus me quer e Ele me levou, ou nos levou, melhor dizendo, nós vamos pensar em família, nos levou lá para a fazendinha. Então eu creio que os irmãos estão lá entendendo assim a vontade de Deus. Então, Ele está para realizar algo. Ele mesmo, então, convoca a igreja para orar.
Então, o pastor, quando tem algo para acontecer no dia a dia da igreja, quando alguma coisa está acontecendo, quando alguém está enfermo, quando alguém está em crise, quando alguém está em dificuldades, meus irmãos, o pastor tem que chamar a atenção da igreja para que a igreja possa orar e buscar então a sua presença. Então, vamos fazer a leitura, vamos ler, mais uma vez, 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então vejam os irmãos, algumas palavras que são importantes dentro desse texto, especialmente para o tema que nós estamos estudando, o meu lugar será onde Deus quiser me levar. Então vejam os irmãos, humilhar, orar, buscar a face e se converter dos maus caminhos. Qual então, irmãos, vem a ser então a resposta de Deus às nossas orações? Então nós vamos entender que há uma necessidade de perdão de pecados. Há uma necessidade de se humilhar. Há uma necessidade de buscar a cada dia a face do Senhor. Mas buscar a face do Senhor, meus irmãos, significa dizer que nós vamos orar. Nós vamos colocar os nossos joelhos ao chão, vamos clamar ao Senhor, vamos clamar pelo poder de Deus, vamos clamar pela graça de Deus, vamos clamar ao Senhor pelas atitudes que nós estamos tomando, e se essas atitudes estão dentro da vontade de Deus, então nós vamos realmente falar com Deus de uma forma muito clara, muito objetiva, e o Senhor, então, Ele vai nos responder. Então, a resposta de Deus às nossas orações é perdoar pecados, é sarar a terra ou sarar as feridas da igreja. Pode acontecer que a igreja esteja passando por uma situação, seja ela quais forem, e nós vamos entender de que a igreja precisa sarar dessas feridas. Talvez alguém da igreja esteja com uma situação aberta, há uma dificuldade com alguém, há um descompasso com alguém da família, há alguma dificuldade com o pastor, há alguma dificuldade com o líder do ministério, há alguma dificuldade com os pastores, enfim. Então nós vamos entender de que a resposta de Deus vem a ser, as nossas orações, é perdoar pecados, é sarar a terra, ou sarar as feridas da igreja, ou as nossas feridas, falando no sentido, então, individual. Então, irmãos, o verso de número 15, nós temos, então, a seguinte mensagem. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Então, o lugar aqui apresentado poderá ser a igreja, poderá ser feito, nesse caso, o templo, mas poderá ser na igreja, poderá ser em nossos lares, pode ser num cantinho que nós temos lá, separado para oração, pode ser lá no quintal, onde moramos, então, de forma que nós venhamos, então, a ter um lugar, meus irmãos, para falar com Deus. Então, o que Deus está fazendo para a igreja e para a família, ou para as famílias? Então, a resposta é: os olhos de Deus estão atentos, ou seja, eles estão abertos, Deus está ouvindo o nosso clamor, as nossas necessidades, aquilo que nós queremos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós precisamos. Então, ao mesmo tempo, irmãos, que Deus está com os olhos abertos, estão com os olhos atentos, nós vamos entender que Ele está com os ouvidos abertos, na condição de nós estarmos orando no templo, nas casas ou em qualquer lugar. Então, irmãos, é importante nós estarmos nessa sintonia com o Senhor. O texto nos fala claramente, no verso de número 15, os meus olhos estarão abertos
e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer, então, neste lugar. Agora, a escolha do lugar será nossa. Então, nós vamos ter, meus irmãos, isso muito definido na nossa vida. Então, somos nós que vamos escolher o lugar. Mas Deus está se preparando a cada dia para ouvir, então, as nossas orações. Então, nós escolhemos o lugar, nós oramos a Deus, nós buscamos a face do Senhor, e Ele está prontamente com seus ouvidos abertos para ouvir, então, as nossas orações. O verso 16, irmãos, tem também uma mensagem muito interessante. Olha só: escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente fixos nele. Então veja, os irmãos, o que Deus está fazendo para a igreja e para as famílias. Qual é a resposta? Os olhos de Deus estão atentos. Os irmãos sabem que para aprendermos alguma coisa é preciso que nós estejamos atentos para aquilo que nós queremos fazer e aquilo que nós precisamos fazer. Então, o nosso Deus, Ele está com seus olhos atentos. Ele está com seus ouvidos abertos, mas na condição de nós estarmos orando no templo, nas casas ou em qualquer lugar. Então, voltando, irmãos, o que Deus está fazendo agora é aguardando uma dedicação das nossas vidas a Ele. Então, a resposta é escolher a nossa casa, escolher o templo ou o lugar por nós escolhidos. Ou seja, em qualquer lugar nós vamos ter essa resposta de Deus. Nós vamos entender de que Deus está com seus ouvidos abertos. E como diz o texto, escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Então, o nome do Senhor, ele precisa ser exaltado em todos os momentos. Precisamos, então, consagrar o lugar, mas primeiro precisamos consagrar as nossas vidas. Precisamos, então, dedicar as nossas vidas. É uma entrega total. Quando recebemos a Cristo como Salvador pessoal, quando aceitamos o Senhor, nós vamos entender, irmãos, que nós fizemos, naquele momento, um ato de consagração, um ato de dedicação, um ato de entrega total. Então, a nossa vida, ela está nas mãos de Deus, mas numa consagração total. Então, não podemos dar lugar ao inimigo. A carne não pode falar mais alto, e sim o Espírito. Deus, então, promete: estarão fixos os olhos, o meu coração, todos os dias. Então, devemos pensar, meus irmãos, e caminhar nesta direção. Meus irmãos, o tema do nosso estudo: o meu lugar será onde Deus quiser me levar. Então, se estamos naquela igreja, é porque com certeza Deus nos conduziu até lá. Se a igreja tiver a oportunidade de abrir um trabalho especial, um ponto de pregação, um núcleo de estudo bíblico, em algum lugar, então nós vamos entender pelas orações que Deus então nos levou para aquele lugar. Em estudos anteriores, irmãos, lembram de que eu me reportei para que a igreja pudesse orar, onde poderíamos abrir um trabalho especial, ou estudo bíblico, ou uma casa à disposição, e eu gostaria de reforçar esse pedido à luz do estudo desta noite. Ou seja, nós vamos orar porque o nosso lugar, ou aquele lugar, será
o lugar aonde quiser, onde Deus nos levar, aonde Deus indicar, onde Deus então nos proporcionar. E lá naquele lugar nós vamos investir em vidas, vamos investir na casa, vamos investir no imóvel, porque com certeza será aquele lugar, o lugar especial, consagrado e dedicado ao Senhor. Então, Deus promete, estarão fixos os olhos, o meu coração todos os dias. E alguém pode então perguntar, pastor, para onde o senhor vai? Alguém pode fazer essa pergunta. E alguém pode perguntar, qual o ministério? Né? Então, é uma pergunta que muitas vezes nós questionamos. Qual, então, a igreja? Qual a igreja? Então, quando o pastor assume um ministério, um pastorado, né? A igreja pela qual ele está saindo, eles começam, então, a questionar a Deus. Né? E começa a questionar o pastor. O pastor tem que dar conta, né? Para onde ele vai. Mas nós vamos entender que o nosso lugar será aonde Deus quiser nos levar. Com certeza. Então, normalmente, quando vai a esposa, quando vai o pastor, vai a esposa, vão os filhos, né? Às vezes o pastor leva a família. Então, a nossa resposta como servo de Deus é a seguinte: o meu lugar será onde Deus quiser me levar. Então, irmãos, essa é a nossa oração, e que Deus possa nos abençoar, nos orientar, e que o lugar onde você está, o lugar onde você mora, a igreja onde nós estamos para adorar a Deus, seja o lugar que Deus reservou para todos nós, para servi-lo com amor e com alegria. Que Deus nos abençoe nesta noite, é a nossa oração. Até o próximo domingo. Amém. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então
Jesus.